tema do Eleve desta noite é: quem sou eu? Nossa identidade em Cristo. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós vamos inicialmente ler os versos 1 e 2. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre nossa identidade a partir da epístola de 1 João. A epístola de João é uma das mais difíceis epístola de entendermos a estrutura dessa epístola. Há vários comentaristas que propõem divisões e organização dessa epístola. Eu vou estar utilizando a divisão dessa epístola apresentada pelo pastor Martyn Lloyd-Jones. Nessa epístola, irmãos, nós encontramos, em primeiro lugar, João afirmando o propósito para o qual ele está escrevendo essa carta. Por que ele está escrevendo? Aí eu vou pedir para você observar no versículo de número 4 do capítulo 1. Ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos ler juntos? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Interessante vermos isso, porque João está dizendo: olha, eu estou escrevendo essa carta para vocês, para que vocês, através do ensino, das verdades apresentadas aqui, vocês possam desfrutar de alegria inteira, alegria completa. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque a vida cristã é marcada por alegria. Ser crente, ser um verdadeiro crente, é desfrutar de alegria. Então, João, como um pastor cuidadoso com o rebanho, ele deseja que aquela igreja desfrute de alegria completa. O que João, portanto, vai mostrar nessa carta é a base da nossa alegria. É interessante também porque no capítulo 5, no versículo 19, João diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é como se ele estivesse dormindo no colo do maligno. Então, é duas coisas paradoxais. Nós vivemos num mundo marcado pela influência do mal, nós vivemos num mundo marcado por lutas e dificuldades. João, ele não apresenta uma visão floreada do mundo, romântica. Ele diz: o mundo é um mundo difícil, o mundo é alvo da atuação do inimigo. Mas, apesar desse contexto, apesar dessa realidade, nós, como cristãos, podemos desfrutar de alegria. E a pergunta é: como eu, vivendo num mundo tão difícil, posso desfrutar de alegria? Como viver a alegria num mundo marcado por tanta dor, por tantas lágrimas, por tantas lutas que enfrentamos, tanto de maneira individual como coletiva? E aí João vai dizer duas coisas, basicamente. Ele vai mostrar, basicamente, que o que fundamenta a nossa alegria, em primeiro lugar, é a comunhão que nós temos com Deus. Nós temos alegria porque através de Jesus nós temos comunhão com Deus. Nós temos um relacionamento com o Pai e com o Filho. Isso ele diz no versículo 3. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 1, verso 3. E o que temos visto e ouvido,
Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, a base da nossa alegria é desfrutarmos de comunhão com o Pai. É o relacionamento espiritual que temos, possibilitado por intermédio de Jesus. Então, alegria é relacionamento com Deus. Alegria é comunhão com o Pai. Apesar das lutas, das dificuldades, dos ataques de Satanás, quem tem Jesus tem alegria, porque tem acesso ao Pai. Desfruta de uma pessoal e real comunhão com o Pai. Nós somos felizes, nós temos alegria. Amém, meus irmãos? Você desfruta de alegria? Apesar das lutas, das dificuldades, apesar deste mundo caído, nós temos alegria, porque temos Jesus, e através de Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é transformada, e a nossa alma é religada com Deus. Desfrutamos de comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o primeiro fundamento da nossa alegria, que é a comunhão com o Pai e com o Filho. Eu vou perguntar e vocês vão repetir bem forte. Qual é o primeiro fundamento da nossa alegria? Comunhão. Comunhão com o Pai e com o Filho. E aí João, então, ele passa a mostrar o que pode atrapalhar essa comunhão. Ele vai falando isso do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, versículo 28. Ele vai mostrando o que pode atrapalhar essa comunhão. Se a comunhão é prejudicada, a alegria não é plenamente desfrutada. Essa é a lógica que João apresenta. Se nós queremos alegria, precisamos preservar a comunhão. Alegria, felicidade nessa terra é fruto da comunhão com Deus. É o que João tenta mostrar. Ou melhor, é o que João mostra, inspirado pelo Espírito Santo. Não há felicidade real, não há alegria verdadeira nesse mundo caído sem comunhão com Deus. Você pode ter dinheiro, amigos, você pode até alcançar fama, se tornar uma celebridade, mas se você não tiver comunhão com o Pai por intermédio de Jesus, você jamais desfrutará de felicidade e de alegria. Quem quer alegria, quem quer real felicidade, apesar deste mundo, é preciso comunhão com o Pai por intermédio de Jesus. Mas em segundo lugar, a partir do capítulo 3, João vai mostrar o segundo fundamento da nossa felicidade, da nossa alegria, que é a nossa identidade. E aí que entra o tema. Ou seja, é possível desfrutarmos de alegria nesse mundo caído, alvo dos ataques de Satanás? João responde dizendo, sim, porque através da comunhão com Deus, nós desfrutamos de alegria. Sim, porque somos quem somos. Então João vai dizer que o fundamento da nossa felicidade é aquilo que somos em Cristo. A nossa identidade define a nossa alegria. E é o que ele vai dizer a partir do versículo número 3, na verdade. Ele vai falar isso do verso 29, do capítulo 2, até o capítulo 4, versículo 6. João vai estar falando da nossa identidade. Primeiro ele vai afirmar qual é a nossa identidade. Quem sou eu? Quem somos? Do verso 1 ao verso 3, ele vai afirmar, do capítulo 3, ele vai afirmar a nossa identidade. E do versículo 4 em diante, ele vai apresentar uma outra questão que está extremamente relacionada à identidade, que é a nossa conduta. Na medida que a gente fala de identidade, a gente não pode desassociar identidade de conduta. Porque nós realizamos, nós fazemos aquilo que de fato somos. O João vai mostrar o seguinte, que não é a minha conduta que define a minha identidade. A minha identidade é definida por Jesus. Mas na medida que Jesus define a minha identidade, transforma a minha vida, a partir dessa identidade recebida, eu vou viver de uma maneira específica.
Então a minha conduta revela a minha identidade. E na medida que eu vivo a partir dessa identidade, eu sou feliz. Eu desfruto de alegria. Então João está mostrando-nos que a alegria é possível neste mundo caído. Mas a alegria só poderá ser vivida por um ser humano nessa terra se ele tiver, primeiro, comunhão com o Pai e uma identidade definida por Jesus. Quem está acompanhando, diga amém. Quem está navegando, diga misericórdia. Não tem ninguém não, né? Está todo mundo ligado, né? Amém. Então, vamos lá. Quem somos? O que somos? E ele vai dizer isso nos versos 1 e 2. Ele diz assim, vede, do capítulo 3, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem somos? Somos alvos do amor do Pai. Ele nos amou. E o amor de Deus por nós se revela em nossas vidas através da sua obra transformadora em nós. Deus nos ama. E de tal maneira que Ele nos chama de filhos. A ideia aqui de chamar de filhos não é só designar, dar um nome, nomear, designar. A ideia de quando ele diz assim, que Deus nos amou, e Deus nos amou de tal maneira que nos chamou de filhos. A frase significa que Deus nos ama de tal maneira que nos transformou em seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos transformados por Deus. Portanto, o que João apresenta aqui nos versículos de 1 e 2 é a doutrina do novo nascimento. É a doutrina da regeneração. Ele está dizendo que quem somos, qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos eficazmente chamados por Deus. Nós fomos transformados pelo poder do Espírito. Nós agora somos uma nova criatura. É tanto que ele usa essa linguagem de nascimento no versículo 29 do capítulo 2. Olha aí, por favor. Se sabeis que ele é justo, reconheceis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, quem somos? Nós somos nascidos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos transformados pelo Espírito de Deus. E de fato, verso 1, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. A ideia é que nós estamos no mundo, mas já não somos do mundo. Nós fomos libertos do mundo. Nós fomos transformados pelo poder de Deus. Nós fomos regenerados pelo poder do Espírito. Essa é a identidade de um verdadeiro crente. Quem sou eu? Salvo pela graça, alcançado pelo amor do Pai, transformado pelo poder do Espírito, liberto do mundo. Eu tive os meus pecados perdoados. Eu sou filho de Deus. Essa é a palavra que João apresenta para definir a identidade do verdadeiro crente. Veja o verso 2, por favor. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. O nosso presente é definido pela ação de Deus em nós, pela operação do Espírito de Deus na nossa vida. Ele não diz amanhã, o ano que vem. Ele diz agora. Esta obra de Deus foi efetuada em nossas vidas. O amor de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos transformou. O sangue de Jesus perdoou os nossos pecados. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Nós nascemos de novo.
Veja, amados irmãos, que ele vai dizer algo extremamente interessante no versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então ele diz, agora somos filhos de Deus, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele como ele é. João aqui está usando o que os teólogos contemporâneos afirmam que é a ideia do já e ainda não. Eu já sou filho, a minha vida já foi transformada, os meus pecados já foram perdoados, a minha alma foi reconciliada com o Pai, eu fui alcançado pelo amor do Senhor. Esta é a minha identidade, é isto que define a minha vida, o meu presente, a minha história. Esse é o agora, é o presente. Mas ele diz que aquilo que somos em Deus não se esgota no presente. Já somos filhos, mas somos filhos destinados para a glória. Ele diz, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Diga amém. Veja, lembremos-nos, irmãos, que para a gente entender a carta, é preciso sempre lembrarmos do versículo 4 do capítulo 1. O que está escrito no versículo 4 do capítulo 1? Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. Qual é o propósito que João escreve? Para que a gente desfrute de alegria. E como desfrutaremos de alegria neste mundo caído? Só desfrutaremos de alegria quando de fato compreendermos biblicamente aquilo que somos pela graça de Deus, como resultado do amor do Pai na nossa vida em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, somos destinados para a glória. Então, irmãos, na perspectiva bíblica, identidade primordialmente não é o que se faz, é o que se recebe. Ou seja, identidade cristã é o que eu recebi da parte de Deus, no poder do Espírito, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Então, o que define a nossa identidade é a graça de Deus. O que define a nossa identidade é o poder do Evangelho. O que define a nossa identidade é o amor do Pai, que se manifesta sobre as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, transformando-nos de maneira poderosa e fazendo a gente ser o que a gente é pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou perdoado, eu sou reconciliado, eu tenho um Pai Celestial que me amou e que continua me amando e me sustenta a cada dia. É importante entendermos isso. A nossa identidade é definida pelo que recebemos de Deus. É importante afirmarmos isso, porque geralmente as pessoas falam de identidade a partir do que elas fazem. Eu sou isso, porque eu tenho isso, eu faço aquilo, eu conquistei esse título, essa posição, esse lugar. E quando eu defino a minha identidade a partir do que eu faço, eu perco a graça, eu perco o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer que eu sou o que sou, não pelo que eu faço, não pelo meu empenho, mas nem pelo meu desempenho, nem pelas minhas conquistas materiais, intelectuais. Eu sou o que sou, porque Deus fez em mim. Ele transformou a minha vida, Ele perdoou os meus pecados, Ele mudou a minha história. Eu sou dele e Ele é meu. Eu sou filho de Deus, nascido do alto, transformado pelo Espírito Santo. O meu coração era duro como pedra. Ele tirou o coração de pedra e me deu um novo coração. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me deu vida e vida em abundância. Quando entendemos a nossa identidade a partir da graça, a partir do amor do Pai,
Tudo em nós muda. E é isso que ele vai falar no restante desse capítulo. Ele vai associar identidade a comportamento, identidade a conduta. Nos versos 1 e 2, ele afirma a identidade. Eu sou filho de Deus, alvo do amor do Pai. Veja o que ele continua dizendo a partir do versículo de número 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos juntos ler, por favor? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é o quê? Nascido de Deus. Veja que ele afirma a identidade. Quem eu sou? Eu sou nascido de Deus. Eu sou filho de Deus. O amor de Deus me alcançou. E porque eu sou quem eu sou, eu vivo de tal maneira. Eu tenho uma conduta diferenciada, que evidencia aquilo que eu sou. E no caso aqui ele está falando de quê? De um viver em santidade. Ele está associando identidade à conduta. E o primeiro aspecto da conduta é uma vida de santidade. Ou seja, porque eu sou quem eu sou, eu viverei de maneira tal que evidenciará a minha identidade. E a minha identidade de filho de Deus, de renascido, regenerado, se evidencia numa conduta de santidade. Às vezes, irmãos, a gente fala que é isto ou aquilo, mas que a nossa conduta contradiz aquilo que afirmamos. E é isso que João está querendo nos mostrar. Que a nossa identidade se revela na nossa conduta. E se de fato somos filhos de Deus, nascidos do céu, nascidos de novo, nós viveremos numa vida de santidade. Veja o que ele diz no verso 10, na parte A. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Do verso 3 até o versículo 10, João então apresenta a primeira conduta que é fruto da minha identidade transformada. E o primeiro elemento da minha conduta é uma vida de santidade. Ele diz que aquele que nasceu de Deus, no versículo de número 9, não vive na prática de pecado. João aqui não está ensinando, irmãos, uma doutrina chamada de perfeccionismo. A ideia de que você vai viver uma vida perfeita. Não há perfeição na caminhada de um cristão. Não há ausência absoluta de pecados. Mas o que João está dizendo é que se de fato a minha identidade já foi definida pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito, a minha conduta será uma conduta que manifesta santidade. Luta contra o pecado. Uma vida que expressa um relacionamento vivo com Deus que me alcançou e que me amou primeiro. Eu não me torno filho de Deus porque estou trilhando um caminho de santidade. Mas se de fato eu fui alcançado pelo amor do Pai, a minha vida se manifestará em frutos de santidade. Diga amém. O segundo comportamento, a segunda atitude
conduta que nasce da identidade é o amor. Ele começa falando isso do verso 10, quando ele diz: mas aquele que não ama o seu irmão. Verso 11: porque a mensagem que ouviste, 1 João 3,11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Veja como Caim é definido. Ele era do maligno. Qual é a identidade de Caim que se registra na história? Ele é do maligno, ou seja, ele não teve uma real experiência com Deus. Caim não tornou-se filho de Deus. Caim não passou por uma real experiência de novo nascimento. Ele morreu como nasceu. Ele morreu, ou seja, ele nasceu espiritualmente morto, desligado do Pai. E ele continuou nessa situação até o fim de sua vida. É isso que ele está dizendo. Não como Caim, que era do maligno. Veja que a identidade de Caim é definida como sendo aquele que era do maligno. E ele expressa uma atitude a partir da sua identidade. Veja o que diz o verso 12. E assassinou a seu irmão. Verso 12 ainda. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O que João está mostrando o que, irmãos? Que a nossa identidade espiritual se revela numa conduta de amor. Nós evidenciamos que somos filhos de Deus, que fomos realmente transformados, alcançados pelo poder do Espírito, na medida que vivemos uma vida de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. Todo aquele, verso 15, acompanhe por favor na sua Bíblia. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. É algo muito forte, né? O que o Espírito Santo revela para nós. Ele diz que não amar é comparado ao pecado de assassinato. E aqui João está lembrando o ensino de Jesus. Lembra o que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Porque os fariseus diziam assim: você só peca realmente se você consumar o pecado. Mas Jesus vai e mostra que na verdade a lei ela não analisa apenas as nossas ações externas. A lei do Senhor, ela prescruta o nosso coração, porque ela percebe os nossos desejos e as nossas intenções. E o que o texto nos mostra é que nós não matamos apenas quando esfaqueamos alguém ou quando damos um tiro em alguém, mas nós matamos quando matamos no coração, quando não amamos, não exercemos o perdão, já não suportamos, ou desejamos que o mal aconteça àquela pessoa, mesmo que não seja por nossas mãos. Então, João está mostrando que a identidade se manifesta através da conduta. E se a nossa identidade é celestial, a nossa conduta será santa, a nossa conduta será amorosa. Veja o que diz o verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos pular para o 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. João está o tempo todo falando da conduta que se manifesta em amor, como evidência de uma vida transformada, como evidência de uma vida mudada pelo amor de Deus e pelo poder do Espírito. Ele em primeiro lugar falou de santidade, em segundo lugar ele falou de amor. Amor que não se manifesta apenas em palavras. Conforme diz o versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Às vezes, quando você ama, você expressa o amor em palavras. Não é isso? Está assim, apaixonado, e você diz para a namorada assim, né? Eu te amo. Você faz frases de amor. Mas se o amor, irmão, só se manifesta em palavras, é um amor artificial, é um amor vazio. Amor é palavras, sim. Palavras respeitosas, palavras sinceras, mas amor se evidencia em atitudes. Amor que estende a mão para socorrer, para ajudar, para sustentar, para prover. Então, é isso que João está mostrando-nos. Se a nossa identidade é celestial, espiritual, transformada pelo Evangelho, a gente vai trilhar sim um caminho de santidade e um caminho de amor, mesmo neste mundo caído. João não está aqui romantizando, criando uma utopia. Ele está falando de algo muito poderoso que alcança a vida de um ser humano. O poder de Deus, a obra de Cristo é poderosa para nos libertar, nos transformar e viver de maneira diferenciada, que manifesta luz, santidade, amor. É um viver revolucionário. É um viver até mesmo, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas é um viver que subverte esse mundo, porque este mundo opera em ódio, em inveja. Esse mundo opera no maligno, mas de repente há seres humanos transformados, libertos, refeitos, que conseguem manifestar santidade, obediência, presença de Deus, amor verdadeiro. Verso 17 ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É interessante porque, se você ler do 18 ao 16, tipo em escadinha, 18, 17, 16, ele faz uma lógica interessante, porque no 18 ele diz, não amemos de palavras. No 17 ele dá um exemplo. Qual é o exemplo? Se eu tenho condições e estou vendo alguém necessitado, eu devo agir, ajudar, não me deixar vencer pelo egoísmo, pela avareza. E no 16 ele dá o exemplo maior, que é o próprio Cristo. Veja, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Talvez você, ao ler um versículo desse, você diga assim, pastor, isso foi só Jesus que fez. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 16, versículo 3. O que diz? Romanos 16, 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Entende o que significa arriscar a própria vida? Paulo está agradecendo a Priscila e Áquila, que eles arriscaram a própria vida, para que a obra do Senhor avançasse, para que o missionário enviado pelo próprio Jesus escapasse talvez da morte e pudesse pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, o que está escrito em 1 João capítulo 3 não é utopia, é transformação espiritual. O que está escrito em 1 João não é uma ilusão, é uma realidade definida pelo poder do Espírito e pelo amor do Pai na vida de seres humanos, que realmente tiveram as suas identidades transformadas, a sua vida realmente reconciliada com os céus, e que de fato se tornaram templo do Espírito Santo,
e que vive uma vida a partir de uma identidade mudada e que se expressa numa conduta que se revela em santidade, em obediência, em amor a Deus e ao próximo. Mas volte, por favor, para 1 João. João continua falando de conduta, dessa relação de identidade e conduta. Ou seja, porque somos quem somos, viveremos em santidade. Viveremos como igreja? Em santidade. Viveremos em santidade. Porque somos quem somos, pela graça de Deus, viveremos em, segundo lugar, amor. Amor. Então ele está associando conduta, identidade à conduta. A nossa conduta revela a nossa identidade. A nossa identidade é fruto da graça de Deus, do poder do Espírito e do amor do Pai. Em terceiro lugar, João fala de uma outra conduta. Versículo 19. 3,19. E nisto conhecemos que somos da verdade. Esse nisto está ligado, no versículo 19, 1 João 3,19, ao que ele falou anteriormente. Ou seja, nisto, numa vida marcada por amor, conhecemos que somos da verdade. Ou seja, conhecemos que a graça de Deus nos alcançou, que Jesus, que é a verdade, transformou a nossa vida e nos capacita a viver o novo, o diferente deste mundo mau e caído. Por isso, que ele disse no meio das frases aqui, que nós não devemos nos maravilhar se o mundo nos odeia. Porque ele falou de Caim, e logo em seguida ele fala do mundo. Porque o mundo é constituído dos irmãos de Caim. Então muitas vezes a nossa identidade, sendo realmente vivida neste mundo, não atrairá elogios e aplausos, mas atrairá às vezes oposição. Porque este mundo odeia de fato o que procede de Deus, da verdade. Mas, veja o 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Está tranquilo diante dEle. Esse dele aqui, obviamente, é o próprio Senhor. Está tranquilo perante o Senhor. Como estar tranquilo diante de Deus? Você tranquiliza o seu coração quando ora? Você ora? Ele está dizendo que o nosso coração estará em paz diante dele. Ele está apontando para uma terceira conduta, ou seja, a minha identidade define a minha conduta. E se eu realmente sou filho de Deus, eu moverei o meu coração a Ele. Eu me apresentarei constantemente a Ele. Eu estreitarei a cada dia a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele. E isso acontece por meio da palavra e da oração. Ele está falando aqui de oração. É estar diante do Senhor, de maneira tranquila, com o coração em paz, sabendo que por misericórdia e graça, eu estou vivendo a minha identidade, aquilo que sou, sendo luz, vivendo em amor, lutando para agradar aquele que me amou primeiro. Ele diz assim, verso 19. E nisto, é o 20, né? Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. De Deus não se zomba, meus irmãos. Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso coração, nossas motivações. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Veja que essa expressão, diante dele. Eu me aproximo com confiança, porque por misericórdia e graça, eu estou trilhando uma vida que está em harmonia com a obra do Pai em mim, com minha identidade redefinida, transformada pela graça de Deus, em santidade, em amor
e em oração. Verso 21. Verso 22. Veja como ele está falando de oração. Aqui é bem claro. Verso 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós recebemos porque vivemos uma vida de obediência como evidência da graça de Deus nas nossas vidas. Tudo que Deus nos concede, irmãos, é por graça. Até a capacidade de obedecer é uma dádiva da graça de Deus. Se estamos obedecendo, se estamos vivendo em santidade, se estamos vivendo em amor, no final de tudo, o nome do Pai tem que ser glorificado. Porque toda a virtude procede dele em nós. Verso 23, ele diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Lembra do versículo 4, que eu mandei vocês guardar? 1 João 1, 4. O que é que diz? Estas coisas vos escrevi, para que a vossa alegria seja completa. A proposta não é de uma vida tediosa, de uma vida infeliz, é de uma vida verdadeiramente alegre, alegria plena, alegria real. E alegria plena, alegria real neste mundo caído é fruto de santidade, de amor verdadeiro e de um viver de petição aos pés deste Deus amoroso. Não há alegria se nós não trilharmos a conduta que revela a nossa identidade em Cristo Jesus. E por fim, ele vai traçar aqui a última conduta. Só para a gente lembrar. A identidade gera conduta. E a conduta que nos é apresentada, ela se define em 4 palavras: santidade, amor, oração e dependência. Você pode repetir comigo? Santidade, amor, oração e dependência. A conduta não define a identidade. Identidade é fruto da graça de Deus. Identidade é Deus transformando a nossa vida. Identidade a gente recebe do Senhor, que é mudança de coração, é novo nascimento. Mas uma identidade definida pelo poder do Evangelho, pelo amor do Pai, se expressará em conduta, em atitudes, em ações. Conforme João está nos dizendo, ela se manifestará em santidade, em amor, em oração e em dependência. E na medida que nós trilhamos este caminho, pela graça de Deus, no poder do Espírito, celebramos a alegria, celebramos a real felicidade. Vida cristã não é tediosa, não é enfadonha, é alegre. A alegria completa. Felicidade real neste mundo caído. Mas para desfrutarmos disso, temos que trilhar o caminho que o Espírito Santo estabeleceu. Por isso que às vezes tem gente na igreja que está vivendo na igreja, mas não desfruta de alegria. Primeiro, porque a identidade dele ainda não foi transformada. Ele está na igreja, ele virou religioso, mas a identidade dele continua a identidade associada a Caim. Não há alegria sem identidade transformada. Não há alegria sem o poder do Espírito transformando a nossa vida. Mas não basta apenas de identidade. É preciso conduta que revela de fato que a nossa identidade foi transformada pelo poder do Senhor. E a última conduta, a quarta, dependência. De quê? Do Espírito Santo. Veja o que ele diz no verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos,
permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Como é que a gente sabe que Deus está em nós e que nós estamos nele? Pelo Espírito que nos deu. O que é que ele está querendo dizer? Que nós só somos o que somos porque o Espírito nos foi dado. O Espírito nos transforma. O Espírito Santo de Deus promove novo nascimento. Como eu disse, naturalmente, irmãos, por causa do pecado, o meu coração e o seu coração é duro como pedra, é morto. E nós precisamos da dádiva do Espírito. O que é receber o Espírito? É receber novo nascimento, transformação. É ter o coração velho retirado e receber um novo ser, um novo coração. E como é que essa operação acontece? No poder do Espírito, em conformidade com a palavra. O Espírito Santo é como um cirurgião, e a palavra é como um bisturi, que penetra no nosso interior, que tira o que é treva, o que é morte, e nos dá o que é novo. É isso que ele está dizendo. Nós necessitamos do Espírito, desde o início da nossa vida, e da nossa identidade. Sem o Espírito, a nossa identidade continua aprisionada às trevas, ao mundo, ao mal. Nós precisamos do Espírito, que nos refaça, nos transforme, faça de nós novos seres humanos. Gente que faz parte de uma nova raça, mesmo neste mundo caído, somos uma nova criação. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Quem está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há novo sem a ação do Espírito. O Espírito regenera, o Espírito ilumina, o Espírito nos capacita a viver o sobrenatural. E o que há, meus irmãos, de mais sobrenatural do que uma vida de santidade? Este mundo, irmãos, celebra o que é abominável, perverso, sujo, imoral, diabólico. Não precisa ser um sociólogo para saber. E de repente tem gente vivendo o novo, o que é santo, o que é belo, o que é puro. Isso é revolucionário. É isso que João está dizendo. Eu não estou escrevendo isso para estragar a vida de vocês, para desmanchar os prazeres da vida, não. Eu estou escrevendo isso para que a alegria seja completa. E a alegria completa é uma vida transformada. E a alegria completa é ser alvo do poder do Espírito Santo, do Evangelho, que nos reconcilia, que nos transforma e que nos faz ser novas criaturas e viver uma vida de santidade, de amor, de oração e de dependência no Espírito. Não é na força do nosso braço, não é autoajuda. Tem muito livro aí de autoajuda falando que você pode, você, seu eu, seu ego. Não é o eu, não é o ego. É o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. Como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mas é interessante, irmãos, porque essa divisão de capítulos na Bíblia, ela não é... Quando João escreveu, ele não colocou capítulo 4, ponto, versículo 1, não. Ele fez uma carta corrida, né? Como a gente escreve. Depois, os editores que dividiram... Chegou meu tempo, foi? Depois, os editores que colocaram os números. Porque é interessante que se nós continuarmos lendo o capítulo 4, a gente vai perceber que ele continua falando do Espírito Santo. Vamos ler, por favor? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de
Deus. Como é que a gente reconhece que o Espírito de Deus está em nosso meio? É isso que João está falando. Ele está querendo nos transformar em crentes sábios. Ele está dizendo, como é que você sabe que há um mover do Espírito no nosso meio? Ele está dizendo o seguinte, que a gente percebe que há um mover do Espírito Santo quando Jesus Cristo está sendo exaltado. Quando a pessoa de Cristo está sendo apresentada. Quando a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a sua maravilhosa pessoa está sendo proclamada, crida e adorada. Então ele está dizendo que todo espírito que não exalta Cristo e que não proclama Cristo, não é Espírito Santo, nem é Espírito de Deus, é um espírito enganoso. Ah, pastor, mas eu estou me arrepiando, eu estou caindo e levantando. Sei lá. Não é isso que define a presença do Espírito Santo. Ah, pastor, eu vi uma bola de fogo. Não é isso que realmente define a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é definida pela exaltação de Cristo. Portanto, João está associando a ação do Espírito com doutrina, com cristologia. O que é isso? É a doutrina de Jesus Cristo, sua pessoa bendita. Ele sendo Deus se fez homem, Ele é o Emanuel. Ele nos representou como o segundo Adão. Ele viveu em santidade. Ele morreu como um maldito em nosso lugar. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Veja o que ele diz no 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois o quê? De Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Vamos juntos os 6? Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então João está mostrando que a minha identidade se manifesta através da minha conduta. E um dos elementos da minha conduta é depender do Espírito. E quem depende do Espírito se aproxima da palavra. Quem depende do Espírito se aproxima de Cristo. Quem depende do Espírito deseja aprender mais de Cristo. Quem depende do Espírito busca compreender o mistério revelado. E o mistério revelado é Cristo. Cristo em nós, nos transformando, nos abençoando e nos fazendo ser quem somos, filhos de Deus, nova criatura, templo do Espírito, para manifestarmos uma conduta que revoluciona este mundo, que subverte as estruturas perversas e malignas desse mundo, porque trilha em santidade, em amor, em oração e na dependência do Espírito. Quem sou? Filho de Deus, salvo pela graça, alvo do poder do Evangelho. Quem sou? Sou chamado para viver de maneira diferente nesse mundo caído. E viver de maneira diferente não é só ter uma roupa, né, tipo assim, do eleve, né? Mas é realmente viver uma conduta que revoluciona este mundo realmente, porque mostra o que é sobrenatural, diferente, belo, santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Celebremos aquilo que somos no Senhor. Se você ainda não teve a sua identidade transformada, nada acontece por acaso. Deus é o Senhor da história. E talvez Ele trouxe você aqui hoje para redefinir a sua identidade. Não a partir do que você faz ou do que você conquistará. Você não é os títulos que você conquista. Você não é o salário que ganha. Você não é a casa que mora. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa ter uma experiência de novo nascimento.
e entender que, acima de tudo, você é o que a graça de Deus fez em sua vida em Cristo Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta ter muitas coisas que esse mundo oferece sem uma identidade nova em Cristo Jesus. E você que acredita que realmente encontrou em Cristo uma nova identidade, revele essa identidade nova através da sua conduta, seja sozinho ou acompanhado, seja em casa ou no trabalho, seja namorando, trabalhando, seja como for, revele que você tem uma identidade alcançada pelo amor do Pai. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar.